e derramou óleo sobre ela, então carregava um pouco de óleo por cima, com o objetivo de fazer uma marca. Se você já derramou óleo sobre uma pedra, você sabe que por um bom tempo ali vai ficar uma mancha, né? Aquela mancha vai permanecer por um bom tempo. Ele tinha o objetivo de que quando voltasse ele reconhecesse o lugar. E ele disse: esse lugar é o quê? É a porta do céu. Ele marcou aquele lugar como sendo o lugar onde ele encontrou-se com Deus. Existem alguns pontos da terra, alguns lugares da terra que são citados na Bíblia como lugares onde Deus se manifestou de forma mais intensa. Eu posso citar alguns: no Jardim do Éden, por exemplo. O Jardim do Éden era um lugar onde Adão e Eva conversavam com Deus todos os dias, frente a frente. Conversavam pessoa a pessoa. Aquele lugar foi marcado. E quando eles foram banidos do Jardim do Éden, aí de novo o banimento, né? 2 anjos se colocaram à entrada do Jardim do Éden para demonstrar que aquele lugar era um lugar sagrado. Era um lugar que não poderia ser adentrado por pessoas que houvessem praticado o pecado. E embora Adão e Eva tivessem sido criados para estarem dentro daquele jardim, enquanto eles tivessem uma vida pecaminosa, isso se estende até nós hoje. Ninguém mais poderia entrar naquele jardim. A Bíblia vai dizer depois que o Jardim do Éden, pode voltar, tá? Que o Jardim do Éden foi retirado da terra. A White diz que ele foi levado para o céu. E lá vai ficar até que Jesus volte, e a cidade santa volte, e então aqui na terra será plantado novamente esse jardim. Não sei como é isso, não sei como Deus fez isso, não sei que isso está escrito lá, né? Jardim do Éden, na terra sagrada. Tem mais algum lugar sagrado? Bom, quando Deus pediu a Abraão que lhe oferecesse por sacrifício Isaac, aquele sacrifício, algumas pessoas usam esse verso para dizer que os judeus praticavam sacrifícios humanos, mas não, é um sacrifício de entrega. E Abraão entregou, né? Entregou o seu filho, não sacrificou o seu filho não morreu. Mas ele estava pronto a, se necessário, fosse fazê-lo para cumprir os propósitos de Deus. Ele fez isso num lugar chamado Monte Moriá. Esse Monte Moriá depois vai receber o grande templo de Salomão. Nesse mesmo lugar vai ser reconstruído o templo, o mesmo templo por onde Jesus passou, por onde Jesus ofereceu os seus ensinos, nesse Monte Moriá. E para os judeus e muçulmanos, esse lugar continua sendo sagrado. Para nós cristãos, ele é um lugar turístico, né? Mas eu digo com sinceridade que se eu estivesse lá nesse lugar, eu sei que é um lugar que precisa de respeito, porque por milhares de anos esse lugar foi a manifestação da presença de Deus. Embora nós cristãos não adoramos um lugar específico, como os muçulmanos fazem, como outras pessoas fazem, mas eu sei que naquele lugar Deus se manifestava, Deus aparecia ao sacerdote, Deus conversava com os profetas, e o próprio Jesus é um lugar que recebeu a presença de Deus. A sarça ardente é um lugar no deserto que nós nunca saberemos onde era, mas sabemos que uma árvore, um arbusto chamado sarça, queimava e não pegava fogo. Complicado isso, né? Uma coisa queima e não pega fogo. Bom, exatamente por isso chamou a atenção de quem andava no deserto, que era Moisés. E foi isso que Deus quis fazer mesmo, né? Ele quis fazer algo que chamasse a atenção de Moisés. Mas quando Moisés chega naquele local, ele ouve uma voz que diz: tira as sandálias, porque o quê? O lugar aqui é terra santa. Eu acho, não, vou tirar esse eu acho aqui, tenho certeza. Não havia nada de espetacular no local, mas a presença de Deus naquele lugar transformava aquele lugar em algo sagrado. Nós não sabemos onde é,
as pessoas têm dificuldade de apontar até qual é a montanha. Quem faz turismo por lá, sabe que os guias turísticos vão dizer, pode ser ali ou lá. E esse ali ou lá tem centenas de quilômetros de distância, né? Ninguém sabe exatamente onde era. Mas Deus falou com Moisés. E aquele lugar se tornou sagrado. E eu tirar as sandálias, eu não vou dizer para você tirar a sandália aqui, porque era algo cultural, né? Mas para a cultura de Moisés, se ele estivesse na presença de Deus, no local sagrado, ele deveria tirar os calçados. E Deus falou para ele na mesma linguagem que ele entendia. A cultura egípcia, como Moisés foi criado dentro da cultura egípcia, ele entendeu para... Os egípcios, os orientais, como, né? Até se você pegar a fotinha na internet, você vai achar até os japoneses tiram o calçado para entrar dentro de casa, né? Dentro de casa é sagrado, então você tira o calçado para de fora, certo? Então essa cultura ainda existe em alguns lugares, mas aqui não é necessário. Nós não tiramos os calçados, temos medo de espantar o vizinho, né? Tem que sentar bem à distância, então a gente quer sentar pertinho e deixa o calçado aí, tá tudo bem? Mas para a cultura de Moisés, ele precisava tirar o calçado para a presença de Deus. E Deus queria dizer o quê? A terra aqui é sagrada. Aí eu volto à pergunta lá no começo. Todos os lugares, qualquer lugar que você esteja tem o mesmo valor? O mundo é homogêneo? Está conduzindo você dar a resposta. Lá no começo você tinha mais dúvidas quando eu perguntei. Todos os lugares são homogêneos? Tem um lugar sagrado? Eu devo marcar esse local sagrado? Como que funciona isso aí? Agora sim, deixa eu colocar o quadro desse vai lá. Quando o desvio não coloca o lado. Isso. Mircea Eliade é um filósofo romeno e naturalizou-se americano, né? Ele foi professor por muitos anos na Universidade de Chicago. Ele faleceu em 86, já com uma boa idade. E ele escreveu alguns livros, muitos dos livros usados nas disciplinas de história das religiões mundo afora. Tanto para quem estuda teologia, quanto para quem estuda ciência da religião, vai acabar estudando os livros de Mircea Eliade. E esse livro que está aparecendo na tela, né, é O Sagrado e o Profano. O livro não é muito grande, é uma leitura interessante, bem densa, né? É uma leitura para quem está mais acostumado com textos acadêmicos. Linguagem forte, vocabulário um pouco rebuscado, mas ele vai discutindo aí sobre o pensamento sobre o sagrado e o profano durante toda a história da humanidade. A história antiga, a história contemporânea, como isso foi sincretizando. E ele vai discutir esses temas, vai abordar esses temas. Se existe um local sagrado, todas as culturas interpretam que existe um local que é sagrado. Ele vai falar também sobre a questão do templo, se existe um templo sagrado ou não. E ele vai discutir, alguns dias atrás eu preguei aqui na igreja, usei esse símbolo aí, né? E muitas culturas orientais entendem o templo como uma repetição ininterrupta. Isso seria um templo homogêneo, da mesma forma que nós falamos agora sobre lugares, né? Então todos os segundos são iguais uns aos outros, o tic-tac do relógio não muda, os calendários vão mudando, o tempo é homogêneo e segue um movimento circular. Enquanto que numa boa parte da cultura que foi influenciada pelo judaísmo, nós entendemos o tempo como uma linha, que também é contínua, mas nós gostamos de marcar alguns pontos, né? Nós vamos marcando a data do nascimento do filho, data do casamento, vamos trocar a ordem aqui, né? Data do casamento, data do nascimento do filho, data que você ganhou o emprego, dia do seu batismo. Você vai marcando essas datas no calendário, todos os anos, quando chega nesse dia, você faz o quê? Parabéns para você. Certo? Você comemora. Você marca alguns dias para você, para comemorar como sendo um momento especial. Esse especial pode ter vários níveis. Em alguns lugares, em alguns momentos, ele pode se tornar sagrado. Eu quero falar especificamente do tempo hoje. Foi assunto de um sermão um tempo atrás, né? Já viu esse tipo de portal aqui, não?
minha imagem aqui na frente, eu acho, não sei. Aonde eu estou aqui parece que está confuso. Isso aqui é um tipo de portal usado no Japão, chamado Tori. Ele é um portal que fica assim, ó, não tem muro nenhum do lado, está vendo o muro aqui? Ó, tem um pedestal aqui, não tem muro, nada que impeça a passada. Qual que é o objetivo desse Tori? O objetivo desse Tori na cultura japonesa, eles não são cristãos. Na cultura japonesa é dizer que quando você passar desse limite, você está em solo sagrado. Então, se você vai entrar ali, você não é proibido entrar ali, mas se você vai entrar ali, você tem que tomar certos cuidados. Você tem que se preparar. Você deve tomar banho. Você deve comer apenas certos alimentos, alguns dias antes. Você não pode entrar de qualquer jeito. Às vezes o Tori é assim, ó, uma montanha vai subindo e há uma infinidade, uma porção de Toris, um ao lado do um após o outro, como se fosse um lembrete de que você está se aproximando da montanha sagrada. Para os japoneses, a montanha de Fiji é sagrada, né? Você está se aproximando do local sagrado. Tenha cuidado. Você fez suas penitências, você botou ordem no seu dia a dia, você comeu os alimentos certos, você se absteve de práticas impuras, senão você não pode subir. Eles acreditam que se você chegar lá em cima impuro, você será condenado à morte. Na porta de muitos japoneses, e eu peguei só exemplo do Japão aqui, né? Poderia buscar outros. Na porta de muitos japoneses há esse negócio pendurado aí, né? Aqui no Brasil também tem uma imitação disso, porque o pessoal coloca aqui por achar bonito. Para eles é uma marca bem forte de que daqui para dentro você está protegido pelos espíritos a quem você adora. Esse é o pensamento deles, certo? Eu estou pegando exemplo do Japão porque é uma cultura atual que mantém esses traços milenares, mas praticamente todas as culturas do passado tinham essas características, tá? Esses dois camaradas aqui, o que são esses? Difícil de ver? Tem dois anjos monstruosos aqui chamados Nios. Nios, o que é um Nio? Nio é um anjo feito de pedra e colocado na entrada do local mais sagrado desses templos shintoístas. Shintoístas é a religião, percebe? E esses camaradas, esses anjos, eles são pintados com essa cara amedrontadora, né, para dar medo. Por quê? Esse anjo não está ali para te dar os parabéns. Esse anjo está ali para dizer, fique longe. Se você não está pronto, não entre aqui. A linguagem do Éden parece alguma coisa com isso? Por semelhança, né? Tem função, é uma palavra técnica para isso, né? E esses anjos têm função antropomórfica. O que é isso? Manter as pessoas longe, para assustar mesmo. Em outras culturas eles desenham cachorros, dragões, leões, né? Na entrada dos templos que tem essa mesma função, manter as pessoas longe. Na cultura hebraica, nós vamos ver a figura dos querubins na entrada do lugar santíssimo do santuário. Duas estátuas de querubins ao lado da arca. Esses querubins, embora nosso pensamento ocidental pense neles sempre como seres bonzinhos, eles estavam ali para dizer que você não é bem-vindo aqui, porque aqui é um local que somente uma pessoa pode entrar num dia específico que Deus a chama para entrar aqui. Esses querubins não estavam ali para dizer que você é bem-vindo. Estavam ali para te avisar que aquele lugar ali é sagrado. Esse é uma cerquinha aqui, ó. Tem uma cerquinha, isso aqui chama-se, fugiu o nome, tem que olhar aqui. O Temenos, né? Temenos. Temenos é da cultura grega. Eles faziam uma cerquinha no local público e botavam um altar no meio, onde os adoradores vinham fazer as suas oferendas. Para que essa cerquinha, se essa cerquinha não protege nada?
Em muitos términos desse, não havia nem a cerquinha. Eles apenas faziam um risco no chão e mantinham aquele lugar sem grama, digamos assim. Só marca, só faz a marca. Em outros lugares passavam cal ou sal, né? Faziam um quadrado ali com algum bloco marcando o local. Isso era para avisar que quem está aqui dentro tem que estar preparado. É local sagrado. E no deserto, o povo de Israel, como é que era organizado isso aqui? Eu preciso já caminhar para o final, né? Mas vamos lá. Como é que estava organizado isso aqui? Aqui estava o povo. As pessoas viviam, tinham o seu dia a dia, faziam comida, conversavam, preparavam suas coisas, tomavam banho, jogavam a conversa fora, dormiam. É um ambiente profano. Você faz tudo o que você precisar